Bem-vindo a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores. Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. Então, nossa convidada de hoje é diretora de Desenvolvimento Econômico de Garopaba, agente de desenvolvimento do Sebrae, presidente do Nexo, e seja bem-vinda, Júlia Juliano. Muito obrigada, Mabel. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje com vocês, gravando mais um episódio desse podcast, está ganhando bastante visibilidade. É um prazer estar aqui essa noite. Nós que agradecemos. Então, Júlia, o que te trouxe de Porto Alegre para Garopaba e o que te fez decidir ficar em Garopaba? Boa. Eu vim para Garopaba já vai fazer quase 10 anos, né? Eu já frequentava Garopaba desde pequenininha, então aí já quase 40 anos. E, na verdade, é a paixão do meu pai que me trouxe para Garopaba. Meu pai, que é uma figura bem conhecida já em Garopaba por defender tanto o meio ambiente. Acabei vindo em função da minha família mesmo, né? Em busca de qualidade de vida, assim como a maioria, né, dos gaúchos que vêm aqui para esse paraíso. E aí foi só o início dessa bela história de amor entre eu e o município. Muito linda a tua história. Isso é muito importante, né? Ter pessoas como vocês que decidiram morar em Garopaba, né? Como você enxerga o momento atual de desenvolvimento econômico da nossa cidade de Garopaba? Garopaba está vivendo um hype, né? Garopaba é uma cidade muito magnética, né? Uma cidade que atrai pessoas de muitos lugares, né? Do mundo, a gente pode considerar, porque conheço muitas pessoas que viveram em vários lugares e acabaram escolhendo Garopaba como sua morada fixa. Né, uma série de nômades digitais, né, que viajaram por vários lugares do Brasil e do mundo e acabaram fixando a sua residência aqui. Só que a maioria dessas pessoas já vem para cá com a sua vida financeira, digamos assim, encaminhada, resolvida. Né? E o nosso grande desafio é fazer com que toda essa receita, né, gerada em outras localidades seja muito bem aplicada aqui no nosso município. Garopaba é uma cidade de perfil empreendedor muito vanguardista, né, dentro da comparação assim, entre os municípios catarinenses e até mesmo do Brasil. A gente tem proporcionalmente um número de CNPJs relativamente alto, né, e é uma cidade onde tem uma articulação hoje, né, entre associações, governo e empresários, que acaba transformando o nosso município num solo muito fértil para o empreendedorismo. Né? A gente tem uma excelente relação com o Sebrae, temos associações fortíssimas aqui, como a SIG, por exemplo, e o Nexum, do qual eu sou presidente também. Então, isso acaba fazendo com que Garopaba seja um terreno próspero para todos os tipos de negócio. Tem uma responsabilidade muito grande aqui na manutenção da identidade da cidade. Né? Existem uma série de questões culturais e ambientais que precisam ser respeitadas para o nosso desenvolvimento ser sustentável de fato. Né? De que vale a gente crescer economicamente se isso nos custar a nossa qualidade de vida? Né? Não é o desejo de ninguém, nem, né, de quem nasceu aqui, nem de quem veio de fora. Então, é muito importante que a gente use a inovação como um instrumento de achar novos caminhos para o nosso crescimento econômico. Então, a partir dessa premissa, né, hoje eu venho construindo, como diretora de desenvolvimento econômico e também como presidente do Nexum, um caminho de associativismo intermunicipal. A gente já participa, né, de um coletivo de municípios, que é a microrregional da Grande Florianópolis, que fica aqui no município de São José, a sede, né? Ali, na verdade, acho que ali é Florianópolis, mas da parte do continente. E agora nós estamos criando uma nano-regional, né, que é uma regional menor, onde a gente vai tratar de assuntos muito específicos e potencializar o nosso crescimento econômico e territorial junto com os municípios de Imbituba e Paulo Lopes. Esse é um projeto super novo, totalmente vanguardista, e ele está ganhando muita força porque ele é uma ideia que faz muito sentido para os 3 municípios.
Então, quando eu comecei as articulações, né, há 2 semanas atrás, é um projeto fresquinho, assim, estou te dando spoiler muito bom, master, muito bom. assim. Então, quando a gente começou a articulação, junto com outros agentes de desenvolvimento aqui da região, né, agentes de desenvolvimento de Paulo Lopes, de Imbituba, e os prefeitos, todos toparam na hora, porque realmente é um projeto que faz muito sentido. A gente já tem uma ligação geográfica inquestionável, né? Para a gente chegar no sul do município, a gente precisa passar pela Imbituba, para chegar no norte, a gente precisa passar por Paulo Lopes. Então, faz muito sentido a gente fazer essa interconexão. E isso vai ser mais um instrumento de manutenção da nossa identidade, porque Garopaba ela é conhecida tanto estadualmente quanto nacionalmente, né, por manter essa característica mais horizontalizada, né, municipal. Só que isso acaba acarretando em alguns limites geográficos de crescimento. A gente tem outros limitadores, né, que não são negativos, eles só são mais desafiadores, que são as questões geográficas, as nossas questões aquíferas, né? A gente tem um lençol super superficial, a gente tem muitas lagoas, cachoeiras, que é uma riqueza, porém acaba sendo um limitador para a instalação de indústrias, para crescimento mais denso, digamos assim. Então, a gente precisa usar a criatividade. E nossos vizinhos, Paulo Lopes e Imbituba, eles permitem construção de prédios, eles têm um território maior, eles também têm desafios semelhantes aos nossos de integração com a natureza, né, como o município de Paulo Lopes. A maioria das pessoas não sabe, mas 1% do estado de Santa Catarina está preservado em Paulo Lopes através do Parque da Serra do Tabuleiro. Isso é um ativo ambiental fenomenal para a nossa região, né? Então, de que forma a gente consegue capitalizar isso e usar isso como um ativo para o nosso desenvolvimento? Então, eu tenho estudado muito cases de outros lugares, né? Porque não existe uma receita de bolo para o crescimento econômico, mas existem, sim, muitos casos de sucesso, onde a gente pode observar o que vem funcionando em outros lugares e pegar as melhores práticas e tentar aplicar aqui de uma forma inovadora, criativa e integrada, sempre com a premissa da sustentabilidade, que isso é um pilar inegociável para a perpetuação de qualquer negócio ou local. Muito bom, gente. Esse programa de hoje você não pode perder. Aí, quem sabe fazer, faz ao vivo. Qual é o papel das mulheres na construção de Garopaba do futuro? Pois então, eu sempre defendo, né, a mulher na política pelo olhar da mãe. Principalmente porque foi dessa forma que eu vim parar na política, né? Eu, assim como muitos dos cidadãos aqui de Garopaba, vim para cá com a minha vida mais ou menos encaminhada já, né? Sem muitos desafios profissionais. E eu vim com os meus filhos, né? Trazer eles para crescer aqui com muita qualidade de vida. Só que eles eram bem pequenos quando a gente se mudou para cá. Eles tinham 13 e 4 anos. Eu tenho um casal. A Alice e o Antônio, minhas razões de viver, minhas grandes inspirações, meus mestres, né? Nessa caminhada, nesse planetinha. E por eles, eu comecei a me preocupar com o crescimento de Garopaba, porque eu pensei, poxa vida, a gente não tem nenhuma faculdade aqui. Sim. Né? Será que eles vão ter que viver isso, ainda que falte muitos anos para eles chegarem nessa fase? Eu pensei, será que não dá tempo de eu começar a me articular agora para trazer essas oportunidades para quando chegar essa fase para eles? E foi então que eu comecei a me envolver dentro da comunidade, trazendo palestras, né, através do movimento de expansão. Isso estamos falando aí de 6, 7 anos atrás. Acabei nessa jornada largando a exclusividade da maternidade, né? Eles já estavam finalizando seus primeiros setênios ali, os dois. Então, acabei me permitindo me envolver de novo, né, com atividades produtivas. E aí, feliz ou infelizmente, tive que aceitar a política que habitava meu corpo. Né? Então, eu aceitei o fato de que eu sou um ser político, né? Fiz 1 ano de terapia para poder dizer eu sou política. Vou te contar uma proeza. Então, vou te contar uma proeza. Eu também, na cidade que eu vim, eu me candidatei, né? Olha só. Incrivelmente, falando hoje, não sei se faria novamente, né, na vida, mas eu acho que é algo bem desafiador e tu teria que ter as tuas bandeiras, a tua visão muito clara do que realmente iria mudar com a tua presença ativa na política, né? Eu acho que
A pessoa, quando ela se entrega, né, ao serviço público, ela precisa entender que ela está a serviço do público, né? Então, tu não está mais buscando benefícios pessoais. Lógico que por trás de tudo isso eu tenho a grande motivação de criar um ambiente favorável para a prosperidade dos meus filhos. Mas é para os meus filhos, é para os teus filhos, é para os filhos dos nossos amigos, nossos pares. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa habilidade de se colocar a serviço. O que é a mãe, se não uma grande serva dos seus? Né? Então, acho que a maternidade, ela me ensinou a generosidade, a virtude da generosidade, da entrega sem esperar algo em retorno. Porque a mãe, ela doa infinitamente. Mesmo que depois de grandes, né? Sempre, eu creio que a mãe é tudo de bom e a gente aprende, né? O verdadeiro amor, né? Exatamente. Nossos filhos. E aí a gente recebe esse retorno que a gente não entende ainda exatamente qual formato que ele vai vir para nós, mas ele sempre acaba retornando, né? Nos filhos em forma de abraços calorosos, declarações, cartinhas, e no serviço público, Mabel, eu tenho recebido muito feedback, né, de pessoas, né, inclusive a Carol que nos conectou aqui da Ladice, nossa amada Carol, é um dos meus grandes cases de sucesso, eu brinco com ela, porque eu atraí ela para Garopaba, a gente ajudou, né, a criar canais e conexões para o negócio, né, para a Ladice, e hoje a Ladice, graças a Deus, está em ascensão aqui dentro do município, cada vez com mais clientes, cada vez é mais difícil marcar um cafezinho com a minha amiga, o que é ótimo, né, porque tudo que a gente quer é ver negócios prosperando aqui. E, na verdade, eu acho que qualquer empresário, né, até a Ladice, como nós sabemos aqui, é uma empresa que hoje também está dentro do nosso podcast, né, nos ajuda muito, né, nessa área de desenvolvimento. Preciso também se manter, né? É um desafio para se manter numa cidade como Garopaba, que é uma cidade, não é difícil de se manter aqui financeiramente, mas ao mesmo tempo tu tem que ter recursos, né, para te poder passar, porque geralmente ainda por cima esse casal eles são jovens, né? Exatamente. Tanto a Carol quanto o Felipe ainda são jovens, ainda tem que trabalhar muito ainda. Não, e assim a gente precisa entender, né, Mabel, a gente talvez ali no final do século passado criou-se essa cultura do lucro ser um problema, ser assim, um problema não, mas um vilão, né? Quem ganha muito é um problema. E na verdade o lucro ele é libertador, né? A gente esses dias fez uma roda de conversa pelo Nexum com a Júlia, que é uma amiga nossa que trabalha muito empreendedorismo de impacto, e ela fala que quanto mais lucro uma companhia tem, mais possibilidade de gerar impacto positivo ela tem. E lógico que eu não estou aqui generalizando que todo mundo que recebe muito lucro acaba transformando isso em atos de benevolência, mas a gente precisa acreditar que existe, né, essa vontade, pelo menos, dos empreendedores de devolver um pouco para a sua comunidade. Então, nós também, como governo, a gente tem esse papel de facilitar a vida do empreendedor. Então, agora, no início de janeiro, a gente vai abrir a Sala do Empreendedor, né, que vai ser a estação do empreendedor ali entre o Banco do Brasil, a Praça e a Caixa Econômica Federal. Então, é um espaço de acolhimento, de capacitação, de abertura de portas, de possibilidades. Então, a gente tem um papel muito grande, né, de articulação e de facilitação da vida do empreendedor. Foi-se o tempo que o papel do governo era não atrapalhar. É o contrário, a gente, além de não atrapalhar, a gente quer potencializar e abrir cada vez mais portas. Isso é muito importante, porque se nós formos analisar, as empresas, às vezes, elas surgem e elas morrem por falta de capacitação dos seus gestores. Exatamente. E ainda, imagina, tu tendo isso, vai ser gratuito. Muitas vezes gratuito, às vezes com uma adesão, né? Pequena. Mas a maioria das capacitações que nós vamos oferecer através da Estação do Empreendedor vai ser baseado nas demandas, né? Então, assim, a gente está criando uma cultura, né, de fazer muitas ações baseadas em dados. Então, a gente vai ofertar pesquisas. Então, eu até já vou aproveitar esse canal para pedir para as pessoas, né, que tem empresas que nos busquem com as suas necessidades para que a gente possa mapear de que forma a gente consegue atender melhor. Porque se tem algo que eu aprendi muito com a cultura do Sebrae de capacitação, é que a gente precisa trazer capacitações úteis. Né? A pessoa está saindo de casa, exato, vai conseguir aplicar. Não adianta a gente também fazer uma capacitação super high-tech para um público que não está preparado para essa fase. Às vezes até as pessoas também se limitam bastante. Eu vejo que elas se tornam, né, ficam mais limitadas, achando que, de repente, elas não têm uma instrução suficiente para aprender aquilo. Exatamente. Isso acaba frustrando eles. Então, às vezes,
sendo uma coisa mais básica e que vai funcionar, realmente que vai falar a linguagem de quem está procurando aquele auxílio ali. Exato. Eu acho que isso é muito importante, né? Inclusive, a gente, apesar da estação ainda não estar aberta, a gente já está em atividade. Muito bom. Né? Então, a gente já fez 3 capacitações em parceria com a assistência social para pessoas que estão hoje em situação de vulnerabilidade, um projeto belíssimo, né, da Secretaria de Assistência Social chamado Entre Redes. Então, ele é um projeto que ele capacita as pessoas que estão hoje usuárias dos benefícios eventuais da Secretaria de Assistência Social, né, como Bolsa Família, cestas básicas, e a gente capacita eles para que eles tenham independência e autonomia desses serviços. Por isso que eu digo assim, ó, o governo serve para te libertar disso. Exatamente. Porque não é, eu creio que é desconfortável para quem precisa desse recurso. Exatamente. É tão importante tu ter a dignidade, né? Tu recuperar isso de fato de direito para tu ter um desenvolvimento e levar para o teu lar, entendeu? Uhum. Eu sempre digo que a gente tem como boicotar a pobreza, tá? Trabalhando bastante, a nossa geração futura, ela pode ser diferente da nossa, se a gente procurar os recursos certos. Imagina se Garopaba está envolvido nesse projeto, que eu acho belíssimo. Belíssimo. Até os empresários como nós, assim, como eu e outros empresários, até ajudar a fortalecer isso também. Nós, como empresários, tendo responsabilidade social. Sim. Eu acho isso muito importante também. É muito legal, bom tu ter mencionado isso, né? Os empresários que tiverem vontade de participar dessas capacitações como voluntários palestrantes, até para, de repente, já aproveitar esse público que é um público menor, né? Às vezes nós temos 15, 30 pessoas na sala, para já ir treinando essas habilidades de treinamento e poder depois aplicar isso em cursos até pagos, né, fora de Garopaba, mas é muito interessante que saiba-se que existe esse canal aberto para entregar como voluntário essas palestras para grupos, e aí são diversos, né? A gente teve também 2 turmas de capacitação dos ambulantes para a temporada, e aí foram 2 noites incríveis, a gente teve quase 300 na verdade. Foram 299, eu sei porque fui eu quem preenchi todos os certificados à mão. Imagina. Então, assim, foram 299 certificados, né? Pessoas que trabalham como ambulantes, vendedores de temporada. A gente expandiu também para o pessoal do artesanato, né, que participa ali da feira. E a gente deu capacitações tanto na área da história da Garopaba, de que forma que pode se produtizar a história e os elementos. Também. Muito bom. Foi fantástica essa capacitação. A outra foi, nas 2 noites a gente repetiu as temáticas, tá? Então eram 3 palestras na mesma noite. Então foi essa sobre a história de Garopaba com o pessoal do Projeto Cetáceos, foi sensacional, os guias ali de Garopaba deram uma aula sobre a nossa história, elementos históricos, né? E aí depois, porque querendo ou não, né, essa linha de frente do atendimento é quem vende a cidade. Com certeza. Né? Eles têm um contato direto com o turista, então é importante que eles estejam preparados para contar a versão certa da história. E eu te digo assim, eu te digo mais, eles são a chave, seria o fundamento de tudo, seria eles, tá? Com certeza. Porque às vezes a gente nem conhece quem são as pessoas que às vezes estão ali na praia, né, os nossos turistas, e eles têm um contato direto. Sim. Olha como é importante o governo em si, né, a sociedade em si aqui, a gente trazer essa capacitação para essas pessoas que são, eu sempre digo, né, que a gente não tem como ter a segunda boa impressão de uma cidade se não for através daquelas pessoas que têm mais contato. Eles são a linha de frente, né? Então a gente deu essa capacitação sobre a história de Garopaba para que eles soubessem contar cada detalhe. Aí a segunda hora era sobre impacto e sustentabilidade, então de que forma que eles podem tornar os negócios deles mais alinhado com as diretrizes de sustentabilidade através da redução de geração de resíduos sólidos, né, que é o famoso lixo. Sim. Então, de que forma que eles podem trazer isso como diferencial para o negócio, a praia mais limpa também, para que a praia fique mais limpa e para que a gente já vá criando uma cultura aí, porque está caindo de maduro a gente banir o plástico de uso único, né, canudinho, copinho, pratinho. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e pedir para vocês, pessoas que vão à praia comer milho, mastiguem na espiga, né, não me peçam potinho com colherinha de plástico, porque isso me deixa louca. Se eu pegar vocês na praia com um potinho de plástico, se preparem para o sermão, porque eu dou mesmo. E às vezes, né? Até porque o milho de verdade é bom comer se na espiga. Gente, ele veio pronto, é que nem pegar e descascar uma banana, botar num potinho de isopor e cobrir com plástico filme. É uma coisa tão
nonsense que eu não consigo conceber como é que tem humanos que consomem dessa forma. Mas é bom, enfim. às vezes, até para a pessoa pensar mesmo, né? Faz com que o outro pense, porque às vezes é tão normal alguém te oferecer e tu aceitar. Exato. Não vou aceitar porque é mais fácil, é mais higiênico. Exato. Né? Daqui a pouco, naquele Nada primeiro a ver, momento... né? Pega com a mão e come, mas é tá tudo bem. importante isso também. E aí, a terceira capacitação da noite, né, que era uma noite com 3 capacitações, era sobre marketing. E aí, quando a gente fala sobre marketing, muitas vezes, nossa, super... Na verdade, gente, às vezes fazer a barba é marketing. Usar uniforme de ambulante é marketing. Às vezes um jargão, né, a gente falou bastante lá sobre os jargões que funcionam, né, na venda de ambulante, na venda, assim, corpo a corpo. Então, foi uma noite riquíssima, os feedbacks foram incríveis, o pessoal saiu encantado com a entrega. E isso já foi uma parceria, né, da Estação do Empreendedor com o governo municipal, porque a estação faz parte do atendimento da prefeitura e ela vem também junto com o Sebrae muito forte, e aí com todos os nossos parceiros, que são Credisol, Credifós, o Sicredi, a Unicred, o Cicobi, a SIG, o Nexum, e todos os empresários que quiserem fazer parte desse ecossistema riquíssimo em conteúdo. Com certeza. E eu digo assim, às vezes a gente pensa assim, como eu poderia ajudar, né? Eu creio que até... Porque o ato de servir é algo assim, é muito bom para quem recebe. Tu poder servir também é bom para quem está doando, né? Então, eu digo, às vezes, até o cafezinho, até ajudar, né, em qualquer ato ali, eu acho que é muito importante, independente do que tu possa somar nesse evento, tu vai se sentir vai ser bem gratificante, né, para quem faz. Com certeza. Deixa eu já aproveitar, mais uma vez, deixar a porta aberta. Eu sou uma pessoa altamente acessível, eu acho que metade do município já tem meu WhatsApp, quem ainda não tem e conhecer alguém que me conheça, fica à vontade para pedir para entrar em contato mesmo, né? Quem quiser entrar em contato pelo Instagram é @juliajuliano. Então, podem me mandar mensagem a qualquer tempo. Às vezes eu demoro um pouco para responder, que nem hoje, né, Carolzinha? Mas, assim, é porque realmente a minha agenda é bem concorrida, mas eu sempre acho espaço para poder atender as pessoas e fazer as pessoas se engajarem nesse movimento pró-empreendedorismo aqui no município. Com certeza. Obrigada, então, por ter deixado aí as redes sociais. Chamem ela, que com certeza ela vai dar o retorno para vocês na sequência. E olhando para frente, como você imagina Garopaba daqui a 10 anos? Olha, de preferência o mais parecida com o que é hoje possível. Porque todo mundo tem esse receio, né? Para o crescimento mais sustentável, que é o que hoje o município também está trabalhando, né? Sim. Eu vislumbro Garopaba como um lugar muito perfeito daqui a 10 anos, né? Eu estou trabalhando incansavelmente por isso. Dentro do escopo, né, desse projeto, dessa nano-regionalização administrativa, a gente quer trabalhar o desenvolvimento territorial urbano, né? Então, criar uma integração de fato, né, viária, de ônibus, de negócios, para que a gente consiga potencializar essa nano-região de Paulo Lopes, Garopaba e Imbituba. Então, eu espero que daqui a 10 anos a gente já possa contar, inclusive, com uma universidade federal ou estadual, aqui uma sede, né, com cursos como biomedicina, medicina, educação física, são cursos muito procurados aqui no nosso município, que a gente não tem hoje, né, a modalidade presencial aqui no município. Então, isso é um sonho que eu vislumbro e eu tenho, olha, certeza que daqui a 10 anos nós já vamos ter realizado. Até porque, Mabel, toda essa estratégia, né, de se juntar com os municípios vizinhos é para que a gente torne ainda mais atrativo, né, o investimento aqui na região. Então, hoje nós temos uma PPP aberta, né, para a criação de um centro de eventos, só que o que é tu investir numa cidade de 30 mil habitantes frente à possibilidade de tu investir num município de 150 mil habitantes, que é o que a gente vai se tornar com as nossas cidades vizinhas. Perfeito. Então, dessa forma, a gente consegue se tornar mais atrativo e criar um mercado mais favorável também para quem quiser investir na nossa região. Quem é Garopaba na fila do pão para pedir uma universidade federal aqui, frente à possibilidade dessa nano-região pedir uma universidade e essa universidade atender os 3 municípios? Até porque Garopaba tem, né? Todo mundo quando pensa vir Garopaba, a gente sabe que a Garopaba em si
tem um poder de ter uma universidade. Já pensaram onde seria uma universidade aqui? Então, a gente não tem respostas, a gente tem muitas perguntas que a gente coletivamente quer buscar essas respostas. Até se já tivesse, a gente já estava com tudo resolvido, né? Então, hoje, através desse movimento mundial, né, que é o Walking Together, que é outro instrumento que a gente vai usar na formação dessa nanorregião, a gente vai juntar líderes de todos esses lugares, e aí, entre eles, políticos e empresários, porque a gente não quer que seja um movimento unicamente político, ele precisa ser articulado entre grandes líderes dos municípios para garantir a perpetuação independente do governo municipal. Né, o governo municipal ele tem que ser um catalisador desse projeto, ele não pode empacar de ser, mudou a gestão, agora para tudo. Isso não pode acontecer. Sim, com certeza. Né? Então, nós vamos criar todo o arcabouço legal necessário, todo o instrumental necessário para garantir a perpetuação desse projeto, para que a gente não mude a gestão daqui a poucos anos e isso tudo se perca de alguma forma. Né? Então, tudo isso é bem complexo, é uma iniciativa totalmente inovadora, né? O que é a cara do nosso município. A gente é um município inovador e afrontoso. Eu adoro essa palavra, afrontoso. Adoro quando diz, ele é afrontoso, eu digo, ótimo. Porque é isso, a gente está aqui para desenrolar, para fazer acontecer. Então, não fazem, a gente às vezes vai ter que lidar com algum desconforto e a gente vai ter que assumir que a gente não sabe ainda o caminho, mas que a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente vai construir esse caminho juntos, ninguém faz nada sozinho. Já está mais do que estabelecido, né? Que se tu quer chegar longe, tu tem que chegar em grupo, em coletividade. Então, é por isso que a gente constrói a muitas mãos. Né? É importante ter uma liderança, sem dúvida, mas uma liderança não é nada sem uma equipe forte junto com ela. O empresariado junto, todo mundo tendo essa visão é muito importante, até porque todos têm filhos. Eu vejo que em Garopaba, muitas pessoas que vêm morar em Garopaba, os filhos são menores. E tem essa preocupação que eles teriam que ir para Tubarão, ou eles teriam que ir para Floripa. Né? Exato. Então, eu também tenho um filho de 17 e sei que isso é bem desafiador, porque a gente gostaria que ficasse mais próximo de nós. A mãe quer o pintinho embaixo da asa, né? Então, assim, estou trabalhando por nós, tá? Mães dessa Garopaba, relaxem seus corações que em breve teremos mais infraestrutura aqui para o nosso pintinho ficarem tudo com a gente. É verdade. E Garopaba 365, né? Esse grande lançamento desse ano, né? Também promete muito, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque, enfim, faço parte do governo, mas o Júnior, ele está trazendo muita seriedade em todas as ações dele, né? Então, com a equipe, ele junto com o Serginho, tem transformado, né, o nosso trade turístico aqui na região. Eles têm feito um trabalho de muita consistência. A equipe do turismo é uma equipe fenomenal. Agora, a minha diretoria, ela faz parte, né, da Secretaria de Turismo, então eu estou muito próxima agora deles nesses últimos meses. Lógico que o meu trabalho acaba indo para um lado que ainda não faz tanta parte da alma da secretaria, né? Então, nós todos estamos aprendendo juntos a lidar com essa nova diretoria, que ela foi instituída em julho deste ano, né? Sim, então está sendo um sucesso. Exatamente, está sendo muito legal. Acho que tinha muita carência, né, de alguém para cuidar especificamente dessa pasta, né, do desenvolvimento econômico. Então, eu sou muito grata ao Júnior por ter me nomeado, né, nesse lugar, através também da indicação do Roberto, né, que tem trabalhado comigo no Nexon desde o início, tem visto toda a minha entrega, né, pelo desenvolvimento do município. Então, é uma gestão de muita consistência e que está profissionalizando muito, né, a nossa marca de Garopaba. Então, hoje, meu colega, o diretor Fernando, ele participou de vários roadshows, né, em outros lugares, inclusive outros países, e Garopaba é uma cidade muito magnética. Garopaba vende. Ela é encantadora. Ela é encantadora porque ela é encantadora, né? Não é algo forçado. Ela é um lugar fenomenal. Eu até acredito que hoje quem acabou ganhando com toda essa... hoje, Paulo Lopes, por exemplo, e Imbituba, né, com esse como é que seria esse projeto de vocês? Isso. Acho que eles vão ganhar muito até, porque Garopaba tem sem dúvida, essa essência, né, de trazer pessoas. A gente atrai, mas é interessante também a gente valorizar nossos municípios vizinhos, porque assim como nós temos essa capacidade de sedução e atração, né, Paulo Lopes tem uma riqueza cultural e geográfica fenomenal. Está ficando linda a entrada. E Imbituba, né, também é uma potência, né, em termos de negócios, né, de território para indústrias, de escoamento de produção. A gente tem um porto de Imbituba que é um dos maiores portos, né, do estado e do Brasil. Então, nós também temos muito a ganhar. Então, assim, vai ser
um legítimo win-win-win, né? O ganha, 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 porque todos nós vamos sair ganhando com fortes, essa... né? Exato. E aí foi muito legal também que quando eu apresentei isso na nossa reunião semanal ali da diretoria, né, do turismo, o Vitor, nosso colega diretor de esportes, falou: nossa, Júlia, isso faz muito sentido, até porque hoje, até para pleitear junto à Secretaria do Estado, né, para uma infraestrutura mais robusta de esportes, pedir para Garopaba, que é pequena, às vezes não faz muito sentido para o Estado investir aqui, vai investir numa cidade um pouco maior, né, enfim, com equipamentos públicos. Mas, como uma nano-região de 150 mil habitantes, sim, e growing, né, sim, e crescendo, isso se torna para o Estado sensacional. Então, sim, nós nos organizarmos frente ao Estado é bom também. Se unir, né? Eu acho que a união exato, de todos, com porque a gente faz valer os investimentos, porque no fim todos esses recursos, né, que são ofertados pelo governo federal, governo estadual, eles precisam se justificar, sim, né? Tu tem que ter uso dos equipamentos públicos. E aí, com 30 mil habitantes, tu tem um uso que é completamente diferente de um equipamento de 150 mil habitantes. E concorda? Não atinge, sim, e às vezes fica lá, né? Fica subutilizado. O recurso fica lá e não vem para ninguém, acaba não tendo um projeto que exato, seja robusto, né? Tá, e qual foi a rodada de negócios hoje que ocorreu ali na Praia do Rosa? E quem se fez presente? Conta um pouquinho para nós o que seria ITBC. Então, o ITBC, ele é uma iniciativa indonesiana, né, do país da Indonésia, que fica na Ásia. Eles têm um trade junto ao Brasil para melhorar o comércio entre esses dois países, né? Agora, em outubro, recentemente, foi assinado pelos presidentes, né, do Brasil e da Indonésia um acordo comercial para aumentar em 20 bilhões a troca comercial entre esses países. Então, hoje, Garopaba, né, a Praia do Rosa, aqui em Bituba, teve o privilégio de ser sede desse encontro, né, entre vários empresários, representantes de municípios e de outros estados, até veio uma comitiva de Minas Gerais, também o pessoal do Sul, né, de Pelotas, da tua cidade, inclusive, Pelotas, se fazendo presente através da Federa Arroz. Podia ter ido, olha. Foi fantástico o evento e, enfim, foi sobre isso, né? Sobre a gente mostrar as potencialidades e coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito em sincronicidades. Semana passada eu estive no Sebrae para ser embaixadora aqui na região de leads, né? Buscar negócios com potencial de internacionalização. Então, hoje o governo federal tem um projeto similar a esse da Indonésia, né, que promoveu o evento de hoje, que eles trabalham toda a parte do Ministério de Trocas Comerciais, né, da Indonésia. Ele tem um trabalho de capacitação e abertura de oportunidades dentro do Brasil. E o Brasil também tem um programa parecido, que é o Apex, né, que ele capacita através do PayEx, que é um programa, né, de capacitação para comércio internacional, micro e pequenas empresas aqui da região. Então, se você tem uma micro pequena empresa que tem já a maturidade para começar a trabalhar a exportação, entre em contato comigo, porque o projeto é gratuito, é ofertado em parceria com o Sebrae, então são aí 3 meses de consultoria gratuita para preparar o teu negócio legal e fisicamente. Então, é uma capacitação para a internacionalização de empresas. E aí não só para a Indonésia, né, mas para qualquer outro lugar do planeta. E eles fazem também essa curadoria de mercados. Então, tu fala para eles, né, que tu já tem esse potencial, que tu quer trabalhar a internacionalização do negócio, e eles vão buscar quais os mercados estão abertos, né? E hoje, lembrando que com a globalização, um dos lados bons é que a gente abre portas para literalmente qualquer lugar. A gente fala muito sobre comércio internacional com Estados Unidos, com China, com Europa, mas existem aí outros milhares de países, né, que estão abertos e que têm mercados consumidores para os produtos brasileiros. Né? Então, não só de commodities, mas também de serviços, arte, né? Muita arte exportada do Brasil para o exterior. Então, a gente tem muito artista aqui também, residente, né, em Garopaba. Então, realmente, assim, é uma questão de vontade de fazer acontecer. E nós, né, do governo municipal, estamos totalmente disponíveis para ser canal, né, e articulador da exexecução desses projetos. Então, 2026... tanta coisa boa vem por aí. Garopaba. Gente, olha, se segura, porque o furacão está passando. Meu Deus. Por isso que eu digo assim, ó, e nada, olha, a escolha pela pessoa, no local certo, na hora certa,
vai capacitar a sua empresa também. É muito importante isso para a nossa cidade e município aqui, com certeza. Então, agora eu quero agradecer a tua presença e deixamos aqui à disposição nossos microfones, nossas câmeras para suas considerações finais. Gente, olha, eu só tenho a agradecer. Realmente eu me sinto uma pessoa muito abençoada, né, por estar tendo a graça de servir esse município, que é a minha paixão, que eu escolhi para morar com a minha família, que eu escolhi para que meus filhos crescessem. Sou muito grata por toda a nossa comunidade, por todo o nosso espírito associativista, por toda a nossa permissão em amadurecer enquanto município, né, e entender essa nossa identidade tão valiosa, vinculada à natureza e aos nossos bens naturais. Então, me coloco aqui de coração aberto, estou a serviço de vocês, né, munícipes garopabenses, empreendedores. Não hesitem em entrar em contato comigo. Qualquer dificuldade, qualquer articulação, qualquer ideia, né, que vocês tiverem, eu tenho certeza que eu vou ter alguém para apresentar para vocês, para potencializar esses negócios. Então, muito obrigada, Mabel, mais uma vez. Obrigada, Ládice, por terem me convidado para estar aqui hoje, sentada diante desse microfone. O Alexandre, que está aqui nos bastidores, sabe que eu adoro o microfone. Não me dá chance que eu largo a falar. Então, assim, muito obrigada de coração. Nós que agradecemos, né? Então, estamos chegando a mais o final do nosso podcast Eu Vivo Garopaba. Eu vivo Garopaba. Você vive Garopaba, Júlia? Eu vivo intensamente Garopaba. Então, é isso aí. Queremos agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais já. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse episódio. Se fez sentido para você, também curta todos os nossos episódios que já estão lá no YouTube. Até o próximo episódio.